Ela dizia que eu nunca ia ser ninguém, que eu era só um fracassado com sonhos demais e dinheiro de menos. E o pior, ela dizia isso rindo, com os amigos ao lado, enquanto eu fingia que não escutava. Hoje, ela atende telefonemas dizendo: "Bom dia, senhor. Em que posso ajudar?" Sem imaginar que o senhor sou eu, o homem que ela abandonou quando eu estava no chão. E agora, é ela quem está implorando por uma chance. Meu nome é Daniel, e se eu estou abrindo a minha garganta hoje, não é por catarse, é por precisão. Eu quero que cada palavra caia no lugar exato, como parafusos apertados até o fim, frios, firmes, definitivos. Eu tinha 22 anos e um bolso que mais parecia um poço sem fundo. Trabalhava consertando celulares numa assistência que cheirava a fluxo de solda e café velho. O dono pagava em dia quando queria. Quando não queria, pagava em promessa. Eu ia e voltava de ônibus, anotando ideias de negócio num caderno surrado que sempre acabava molhado pela chuva que entrava pela janela do coletivo. Sonho barato não paga aluguel, mas sustenta gente que teima em respirar. Eu namorava a Emily há 2 anos. Ela era o tipo de pessoa que seduz uma sala sem levantar a voz. Sorriso fácil, pele impecável, um perfume que deixava rastros de atenção por onde passava. E eu, ao lado dela, era o cara esforçado. Você já ouviu esse elogio? Ele vem embrulhado como carinho, mas por dentro é um recado. Você não chegou lá e talvez nunca chegue. Os amigos dela eram estudantes de marketing, design, gente com notebook de última geração, carregando menos culpa que eu por existir. Um deles, o Alex, tomou meu lugar na mesa certa noite e disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir: Emily precisa de um parceiro à altura. Risos. À altura. O tipo de expressão que parece inofensiva até que te achata por dentro. A primeira rachadura não veio dos inimigos, veio de casa. Meu pai dizia que eu precisava pegar um serviço de verdade. Minha mãe, que sempre falava baixo, balançava a cabeça quando eu falava de abrir negócio. Filho, empresa é coisa para quem tem dinheiro. Quando o aluguel atrasou, meu irmão me enviou um áudio. Dá teus pulos, cara. Para de fantasia. Eu ouvi tudo, calei tudo, engoli tudo. Não por covardia, por cálculo. Gente que grita cedo demais, perde a voz quando precisa. E então veio a pancada. A assistência fechou num dia de terça. O dono colou um papel na porta. Obrigado pelos serviços prestados. Senti a frase se enfiar no meu estômago. Serviços prestados. Como se eu tivesse sido só um pedaço de trapo que cumpriu sua função e podia ir embora. Fiquei no meio-fio olhando a rua engolir carros e gente apressada. A vida seguiu sem me notar. Naquela noite, Emily me mandou mensagem. Precisamos conversar. Eu fui até a praça onde a gente sempre se encontrava. Ela estava elegante como sempre. Blazer claro, batom perfeito. O que eu tinha era o mesmo tênis gasto e a sensação de que o mundo encolhera. Ela começou devagar, como quem pisa em ovos apenas para ter certeza de que vai quebrá-los. Dani, eu te amo, mas amor não paga contas. O resto foi um roteiro previsível. Você é maravilhoso. Precisa de tempo. Não posso carregar tudo sozinha. Eu ouvi tudo. Eu só disse uma coisa. Obrigado por ser honesta. Honestidade pode ser cruel, mas sempre é útil. Serve de mapa. Passei 2 semanas me afogando em silêncio. Os amigos dela sumiram como água quente jogada no asfalto. Os meus... Bem, eu não tinha muitos. E dos poucos que restavam, 2 eram leais ao tipo de lealdade que se compra com drinks. Estavam comigo quando eu pagava. Quando eu parei de pagar, eles pararam de vir. Uma noite eu fui chamado para um bar. Precisamos conversar. As mesmas palavras de Emily, a mesma cadência. Mano, você anda pesado. A gente não quer se envolver nesse clima. O agente deles nunca me incluiu de verdade. A fome é um bicho silencioso. Ela não te morde na garganta. Ela vai comendo devagar a clareza, a dignidade, o sono. Eu comecei a vender alguns objetos. Depois aceitei bicos carregando caixas numa loja. O gerente dizia que, se eu sorrisse mais, talvez arrumasse algo melhor. Eu sorri. Não arrumei nada. Uma semana depois, descendo de uma entrega, escorreguei no piso molhado do depósito. Só lembro do estalo, seco e do branco subindo pela minha visão. Desmaiei com a testa no cimento e acordei no hospital com um zumbido dentro da cabeça. Concussão. Nada grave, disseram. Para quem não tinha nada, tudo era grave. O hospital tinha cheiro de desinfetante e cansaço. A enfermeira me deu uma papeleta com recomendações e um analgésico que me embrulhou o estômago. Minha mãe não atendeu. Meu pai mandou mensagem. Se mete menos em confusão. Confusão? Eu caí. O mundo tende a achar que o fracasso é um crime premeditado. Saí de lá tonto, com uma faixa na cabeça e uma certeza no peito. Ninguém viria. Ninguém devia vir. Era comigo ou não era com ninguém. Voltei para casa de aluguel e encontrei minha última carta dentro do envelope do proprietário. Despejo. Eu tinha 48 horas. Abri o armário, peguei a mochila e enfiei o caderno, uma camiseta extra, um casaco que já fora quente e meu multímetro. Única herança da
da assistência. Desci as escadas sem olhar para trás. Do lado de fora, a rua continuava indiferente. Você já dormiu dentro de um carro parado numa rua escura, com o banco reclinado até onde dá e o frio esfarelando as pontas dos dedos? Eu dormi 3 noites. Acordei com batidas de madrugada, com gente perguntando se estava tudo bem, com gente mandando eu sair. Ninguém ofereceu ajuda. Não era obrigação de ninguém. A vida não é um mutirão espontâneo. É uma prova longa, sem regulamento impresso. E eu finalmente parei de procurar supervisão. No quarto dia, eu estava encostado perto de um café que misturava cheiro de pão com cheiro de pressa. Uma placa escrita à mão. Conserta-se o que recomenda trocar. Eu ri sozinho. Dentro, um homem de meia idade, cabelos grisalhos raspados, olhos fundos de quem acordava cedo há 16 anos. Eu entrei, pedindo água e saí com uma proposta que cabia na minha fome. Você manja de eletrônica? Eu disse que sim. Ele apontou para uma cafeteira desmontada. Se fizer funcionar até o fim do dia, eu te pago com dinheiro e comida. Eu fiz funcionar em 3 horas. Ele pagou com os 2. O nome dele era Mário. Mário não era mentor de filme. Não me deu frases prontas. Me deu ferramentas, tempo e silêncio. Eu limpava bancadas, consertava torradeiras, micro-ondas, ventiladores. A cada aparelho que voltava a funcionar, eu sentia alguma coisa voltar a funcionar dentro de mim também. Ele me deu um canto dos fundos com uma mesa que parecia mais uma tábua com pernas e disse: se você trouxer cliente, você fica com sua parte. Era ouro puro disfarçado de simplicidade. Com uma caneta pilhada do banco e folhas impressas numa lan house, eu fiz panfletos. Conserto de eletrônicos. Rápido e honesto. Passei 2 dias distribuindo nos apartamentos velhos e nas hospedarias da região. Não foi a campanha mais brilhante do mundo, mas uma viúva apareceu com uma televisão que parou de ligar. Um rapaz com a caixa de som que não dava mais grave. Uma senhora com uma máquina de costura elétrica herdada. Eu resolvia. Cobrei menos do que deveria, eu sei, mas estava comprando algo que dinheiro nenhum vende: reputação. Meu caderno encheu de nomes e números. Eu voltei para casa. Quer dizer, para um quarto que paguei por uma semana em cima de um açougue. O dono reclamava do barulho das facas às 6 da manhã. Eu reclamava do cheiro de carne às 2 da tarde. Todo mundo tolerou todo mundo. À noite, assistia vídeos de gestão, planilhas, fluxo de caixa. Não para me enganar. Eu queria entender onde o dinheiro vazava quando você não percebe. 3 meses depois, eu tinha algo que parecia um embrião de negócio. Lista de clientes, ferramenta comprada à prestação e uma ideia. Eu chamaria meu serviço de Winter Solutions. Winter era o sobrenome da minha avó, a única pessoa que acreditou em mim sem exigir prova. Solutions era sério o suficiente para caber numa nota fiscal. Abri um MEI, comprei um chip só para clientes e pintei, com minhas mãos tortas, um letreiro no vidro do Mário. Parceria Winter Solutions. O primeiro contrato grande não veio com pompa. Veio com um e-mail sem acentos. Somos uma rede de coworkings. Precisamos de manutenção elétrica e pequenos reparos. Você faz visita técnica? Eu faço. Fui com a camisa que tinha menos manchas de fluxo de solda, um sorriso que eu aprendi com o espelho e uma pasta com o orçamento que eu passei a noite calculando. No elevador, eu olhei meu reflexo e imaginei Emily, ao lado de algum cara engravatado. Apertei os dentes. O ódio ainda existia, mas estava domado, com coleira curta. Assinei o contrato. Não era alto, mas era estável. Eu precisava de estável. Contratei o Paulo, um rapaz quieto, olhos de cachorro que apanhou demais, mão de quem aprende rápido. Ensinei a ele o que eu sabia. Ele me ensinou o que eu ignorava por orgulho. A gente virava ventilador de teto às 8 da manhã e virava orçamento à meia-noite. Devagar, minha vida foi deixando de ser uma tentativa e virando uma operação. O aprendizado mais caro: pagar os outros antes de pagar a si mesmo. O segundo: dizer não para o cliente errado. Numa tarde de sexta, meu novo celular tocou com um número conhecido. Eu não reconhecia a voz, mas reconhecia a construção. Boa tarde, senhor. É da recepção do prédio X. Precisamos agendar manutenção emergencial numa das salas. Eu confirmei a visita. Quando cheguei ao endereço, o letreiro brilhou como ironia. Eu parei a alguns metros para ler 2 vezes. Era a sede da empresa onde os amigos de Emily sempre sonharam trabalhar. Era a sede onde ela, eu descobriria depois, atendia como recepcionista. O segurança me levou pela catraca com aquela cara de quem sabe o lugar que ocupa e o lugar que os outros ocupam. Eu ocupei o elevador. Quando as portas abriram, eu ouvi a frase: recepção, boa tarde. A voz veio de uma mesa de vidro com flores artificiais e brilho demais. Eu sabia que era ela antes de olhar. O corpo reconhece certos timbres como se lembrasse o gosto de um remédio amargo. Eu caminhei até o balcão e disse o meu nome. Ela olhou para cima como quem olha para o passado. Colou um sorriso em cima do choque. Ah, Daniel, quanto tempo? Eu só respondi: agenda para mim a sala 1200
203, por favor. A vingança não aconteceu ali. A vingança não tem pressa. Eu fui à sala, troquei um disjuntor, alinhei um trilho de luminária, ajustei um no-break, cobrei o que era justo e fui embora. No caminho, comprei uma água e deixei que ela escorresse pela goela até lavar o último gosto de ferrugem. A vida tinha começado a girar, e pela primeira vez, eu não estava tentando acompanhá-la correndo atrás. As semanas viraram meses. A Winter Solutions fechou com mais 2 sedes. Contratei mais um técnico. Comprei uma van usada que eu lavei no domingo inteiro como se fosse batismo. Mário sorriu com a boca e com os olhos. Você fez a coisa certa. Começou pequeno quando tinha tudo para desistir. Eu servi um café para ele que ficou forte demais. Ele bebeu mesmo assim. Foi então que o passado resolveu testar se eu estava firme. Um amigo antigo, um daqueles que evaporaram quando o dinheiro faltou, reapareceu na minha porta com um presente embrulhado de desculpas. Mano, eu errei com você. A Emily também quer falar. Eu ouvi de braços cruzados. Ele adicionou. Ela se arrepende. Diz que sente sua falta. A palavra falta sempre me pareceu um disfarce da palavra vazio. E o vazio, vindo de quem escolheu cavar, não me comove. Diz pra ela que a agenda da recepção sabe me encontrar. Eu disse seco. Ele riu nervoso. Você mudou, hein? Não. Eu apenas parei de emprestar calor para quem fez questão de me deixar no frio. Outra fissura veio de casa. Meu pai apareceu no meu galpão. Agora eu tinha um, pequeno, com portas de metal que rangiam a cada manhã. Ele entrou como quem mede patrimônio com os olhos. Então deu certo. Eu não respondi. Ele cutucou. A gente erra, filho. Eu encostei o alicate na mesa. Vocês me abandonaram. Ele fez o gesto que homens orgulhosos fazem quando engolem cacos. Pigarreou. Sua mãe chora. Eu pensei na ligação que ela não atendeu. Pensei na faixa na minha cabeça no hospital. Ela chora tarde. Não é que eu não tivesse coração. Eu apenas aprendi a não entregá-lo de bandeja para quem não soube segurá-lo quando ele ainda estava inteiro. Meu pai puxou o ar como quem tentava encontrar brecha onde não havia. Daniel, às vezes a vida ensina do jeito errado. Eu olhei bem nos olhos dele e entendi naquele segundo que não era a vida que havia ensinado errado. Eram as pessoas. Vai embora, pai. Não gritei. Não dramatizei. Só devolvi o peso dele para as mãos dele. E ele foi. A Winter Solutions cresceu mais rápido do que as minhas lembranças conseguiam acompanhar. 2 anos depois, eu já tinha contrato com escolas, escritórios, clínicas, restaurantes. Não era glamour. Era trabalho. E trabalho não precisa aparecer. Precisa funcionar. E foi justamente por funcionar que a virada final aconteceu. Uma grande empresa local estava à beira da falência. Dívidas, má gestão, equipe reduzida, caos interno. Meu nome apareceu numa lista de candidatos para comprar os ativos e assumir a operação. Eu não tinha dinheiro suficiente para comprar tudo, mas tinha algo que ninguém ali tinha: organização, reputação e números sólidos. E números falam mais alto do que desculpas. Peguei um empréstimo comercial, aprovado em 3 dias porque o meu histórico já valia como garantia, e fechei a compra. Essa empresa, a mesma onde Emily trabalhava, não como gerente, não como coordenadora, mas como funcionária de atendimento. Uma voz bem treinada ao telefone tentando parecer forte enquanto o mundo dela desmoronava por dentro. No dia em que assinei o contrato, eu entrei no prédio com a postura oposta daquela de anos atrás. Camisa limpa, relógio barato, mas novo, pés firmes no chão e sem pressa nenhuma. Quando anunciaram o novo dono da empresa, ela estava lá, na sala, sentada, com a mesma postura elegante, mas com os olhos que reconhecem o próprio erro antes mesmo de ser confessado. Ela levou a mão à boca, demorou 3 segundos para juntar lembrança e realidade, e disse meu nome num sussurro que só eu ouvi. Daniel. Eu não respondi. Eu não sorri. Eu só assinei os papéis. O diretor atual, tentando animar o clima, ainda disse brincando: agora sim vocês vão trabalhar para alguém que resolve problemas. Eu olhei para ela nesse instante, e dessa vez deixei ela ver nos meus olhos exatamente o que ela significava agora. Nada. Não ódio, não amor, não ressentimento, indiferença. Indiferença é a vingança que não precisa levantar a voz. Ela esperou 2 horas depois da reunião para me procurar. Sabia que pedir perdão diante dos outros seria pior. Chegou na minha sala com passos curtos, as mãos inquietas, os olhos marejados. Daniel, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas eu preciso falar com você. Eu respondi com calma. Você tem 5 minutos. Ela engoliu seco. Eu fui uma idiota. Eu achei que sucesso era dinheiro pronto. Eu achei que você nunca ia chegar lá. Eu não enxerguei nada. Era como ouvir um roteiro que outras pessoas escreveram antes dela. O arrependimento sempre chega quando a queda dói o suficiente. Eu te amei, ela continuou, mas eu tinha medo de ficar presa num futuro sem nada. Eu dei um leve sorriso, não de humor, mas de reconhecimento. Engraçado.
fracassado, porque foi exatamente nesse futuro sem nada que eu descobri que não precisava de ninguém. Ela chorou. Você me odeia? Eu me aproximei e respondi sem mudar o tom. Eu não gasto sentimento com quem me descartou. Nem amor, nem ódio. Ela abriu a boca como quem ia tentar de novo, mas eu estiquei a mão para a porta, como um gesto de saída, não de convite. Emily, quando você me deixou, você não só saiu da minha vida, você saiu da história que eu estava construindo. E agora, ela está completa sem você. Ela saiu, chorando baixo, mas saiu. E eu não senti nenhuma vontade de ir atrás, porque vingança não é quando o outro sofre, é quando você finalmente não sente mais nada. Ela se foi, e eu realmente achei que aquela seria a última vez que veria o rosto dela. Mas o mundo tem um talento especial para devolver pessoas quando elas já não fazem diferença nenhuma. Com a minha gestão, a empresa cresceu. Cortei desperdício, reformulei setores, dei bônus por mérito, não por amizade. Em menos de um ano, viramos referência local. Clientes voltaram, contratos aumentaram, lucro se estabilizou. E como costuma acontecer, quando algo sobe, outra coisa cai. Meses depois, Emily não estava mais na empresa. Não porque eu demiti, eu nem precisei. Ela não suportou a ideia de trabalhar num lugar onde, a cada telefonema atendido, ela era lembrada de que o homem que ela chamou de fracassado agora assinava o salário dela. Saiu por conta própria, com uma carta curta e "Espero um dia ter a chance de me perdoar". Nem li até o fim, mas alguns meses passaram, até que uma mensagem anônima, uma foto, chegou no meu e-mail comercial, sentada atrás de um balcão simples, atendendo clientes num café pequeno de rua. A legenda da foto dizia: "Ela fala muito de você. Pessoas amam correr atrás de quem um dia ignoraram, e amam ainda mais avisar quando esse alguém caiu. Mas eu não compartilhei, não comentei, não sorri". A diferença entre vingança infantil e vingança real é simples. A infantil quer plateia, a real só quer paz. E eu finalmente tinha paz. Mas o destino ainda não tinha encerrado o capítulo. Eu estava em uma reunião com investidores quando o celular vibrou. "Daniel, é urgente, é sobre sua mãe". A mensagem era do meu primo. Minha mãe estava internada, estado frágil, pedindo para me ver. Demorei 1 hora para decidir se ia, não por falta de amor, mas por excesso de cicatrizes. Quando cheguei, ela segurava uma carta na mão, os olhos fundos, o rosto cansado. "Eu mereço sua distância", ela disse. "Mas eu precisava te entregar isso enquanto ainda posso". A carta estava amarelada, datada do ano em que eu fui expulso de casa. Era a carta que ela escreveu, mas nunca teve coragem de me dar. Dizia que ela acreditava em mim, mas tinha medo de contrariar o pai. Dizia que se sentia covarde. Dizia que sonhava que um dia eu voltaria. Eu li em silêncio. E por um momento, o tempo parou. Ela chorou. "Você nunca mais precisa me chamar de mãe. Eu só precisava te olhar antes de ir". E eu respondi, com a mesma calma que eu aprendi a construir enquanto reconstruía a mim mesmo: "Eu não voltei para perdoar o passado. Eu voltei para encerrar ele". Ela fechou os olhos devagar. E naquele momento, eu entendi. A vingança que eu construí não era contra ela nem contra Emily. Era contra o homem destruído que eu fui. E esse sim, eu enterrei. Alguns dias depois, estava saindo do hospital quando vi alguém sentada no banco da praça em frente. Cabelo preso, roupa simples, olhar vazio. Emily. Ela me viu. Se levantou devagar. Eu ouvi sobre sua mãe. Sinto muito. Eu apenas assenti. Ela respirou fundo, como se tirasse coragem da própria dor. "Eu sei que não posso voltar atrás, mas só queria que você soubesse que eu realmente amei você. Eu só escolhi errado". Eu olhei para ela com a mesma serenidade que eu usava para tomar decisões de negócios. "Você não me perdeu quando terminou comigo. Você me perdeu quando duvidou de quem eu era, antes mesmo de eu ter chance de provar". Ela engoliu seco. Apertei a mão no bolso do paletó e finalizei: "Eu não quero seu arrependimento, quero só seu silêncio". Virei as costas e fui embora. Não porque eu estava vencendo, mas porque eu já tinha vencido. Vingança não é fazer alguém sofrer, é viver tão bem que a pessoa percebe sozinha o que perdeu. Se você assistiu até aqui, obrigado por ficar comigo até o fim dessa história. Eu realmente espero que ela tenha te prendido tanto quanto me prendeu quando escrevi. E se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias fortes, emocionais, com finais que ninguém espera, então já deixa o like agora mesmo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais para que eu continue trazendo novas histórias toda semana. E se você quer outra história tão impactante quanto essa, já tem um vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Clica nele e continua aqui comigo.